Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Mais uma oportunidade da gente sentar ao redor da palavra e crescermos na fé. Veja, a Bíblia fala que o justo da sua fé viverá. Há muito conhecimento hoje na mensagem, há muita gente esbravejando parágrafos e brigando à toa. Nós não estamos aqui para mostrar conhecimento e nem queremos saber nada mais daquilo que nos é necessário para produzir a fé para o arrebatamento. Não estamos atrás de filosofia, conhecimento, querer explicar coisas que não são para esse dia, que são para uma outra hora. E queremos viver de fé na palavra, queremos alcançar a fé preciosa para vencer o mundo, para vencer a carnalidade, para vencer a incredulidade, para vencer todas as astúcias do diabo, para vencer as armadilhas de Satanás que estão nas regiões celestiais e alcançar o fruto prometido de Gálatas 5:22 e a operação do Espírito de 1 Coríntios 12, procurando os melhores dons. Evidentemente, não queremos estar aqui operando apenas com aquilo que é em parte. Queremos aquilo que é perfeito, né? Sabedoria, né? Revelação da palavra, fé, queremos o poderoso discernimento de espírito, porque hoje está necessitando muito do dom de discernimento para discernir o espírito dos pregadores, dos cantores, do público em geral, porque há muitos espíritos errados ainda com a mensagem na mão, mas eles vão ter que sair do nosso meio, porque à medida que a nossa fé vai subindo, entre aspas, né? Aqueles que não têm a mesma envergadura, estrutura, não subirão até a era da águia, que é a era da pedra de coroa. Inclusive lá uma separação no gráfico feito pelo profeta para mostrar que lá em cima só sobe a noiva. Os outros vão ficar por ali, rodeando o acampamento. É uma multidão mista, que com o tempo vai saindo. Não vão suportar a pressão, perseguição, os escândalos, não vão suportar essas coisas todas. Vão sair e terão que ser tirados do nosso meio. Porque veja, quando o anjo se revelou a Abraão, quando Abraão começou a compreender a mensagem, Ló já tinha se apartado. Da mesma forma, nós hoje, que estamos começando a compreender mais profundamente a mensagem e entender aquilo que o Espírito quis dizer por revelação, nós vemos que muitos não suportam a verdade e vão embora. Isso é a profecia, tem que ser assim. O Urbana ilustra que, à medida que a planta vai se desenvolvendo, o grão vai crescendo, chega um ponto que ele não cresce mais. E depois ele vai até minguar, perder a água, ficar o grão exatamente igual àquele que foi plantado no solo. Então nós estamos vivendo esta era, é a era da definição, da separação da casca e o grão. Veja, é o grão sendo amarrado, o grão sendo colhido e colocado no celeiro. O celeiro é o corpo de Cristo. Ali está a verdadeira arca que está carregando o grão nesta hora. Eles estão escondidos. Lá nesse lugar escondido só entre os eleitos, os que estão se alimentando do maná que está além do véu, lá dentro da arca, dentro do lugar escondido onde está a glória da Shekinah. Esses que vivem, veja, com fé no sangue, porque no sangue está a vida e a vida é o Espírito Santo. Esses que conseguiram alcançar a luz daquilo que está além do véu, estão se alimentando do maná escondido. Então, a era que nós estamos vivendo é a era da colheita. Veja, 9 características do fruto, né? Veja, mansidão, são sempre cedendo seus direitos, guiados pelo Espírito Santo. Temperantes, não aumentam nem acrescentam nada. Fé genuína e inadulterada na palavra de Deus. Longanimidade, porque eles sabem que já estamos no tempo de espera. Sim, bondade, benignidade, eles têm aquela mesma capacidade de perdoar, de ser misericordiosos, de ser compassivos, de ser pacificadores. Sim, eles estão recebendo a poderosa alegria, o avivamento interno produzido pelos 7 trovões. Essa é a verdadeira igreja. Sim, seguindo os dons espirituais. Agora, esse fruto teria que aparecer na estação do portador, aqui no tempo do fim. Veja, tivemos o primeiro molho maduro, o primeiro que provou que era um grão, que tinha os sinais, que tinha a fé na palavra e que teve o fruto do Espírito Santo. Veja, provado, primeiro molho maduro, e foi movido sobre a igreja para trazer sobre a igreja o poderoso Espírito Santo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra,
e os que creram na palavra receberam o revestimento do Espírito Santo. Porém, veja, o sol, Jesus Cristo, sua descida, sua vinda, viria para amadurecer o grão. E nós hoje estamos na presença do sol, na presença da luz, da palavra revelada, da luz desse dia, para amadurecer o grão, como aconteceu com o primeiro. O que aconteceu com o primeiro é uma promessa do que aconteceria com todos os demais. E a estação desse amadurecimento, de acordo com o Salmo 1, verso 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Isso é ficar na presença do sol. Isso é buscar o amadurecimento. Que isso fique bem claro. Veja, pois será como árvore. Então Davi está olhando a natureza, como Deus que controla os ciclos. Veja, verão, outono, inverno e primavera. Veja, e ele sabe da ressurreição, da reivindicação, da restauração na primavera. Por isso a Páscoa lá na Palestina era na primavera. Por isso que o ensinador de justiça viria no primeiro mês. Tudo isso é uma parábola que seria revelado à igreja no tempo do fim. Veja, na estação, veja, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. A mensagem é essa água, sim, a qual dá o seu fruto na estação própria, não é em qualquer estação. Não é no inverno, não é no outono, é na estação própria. Veja, lá no verão, veja, recebe a fecundação na primavera, quando o cacho está ali. Veja, logo veio a era da polinização, Filadélfia, logo vem lá a Odisseia, os pentecostais que foram o cacho, no cacho é onde o grão seria formado, a vida. Veja, o final de cada era sempre deu luz à nova. Então diz uma urbana, o fim da era pentecostal dará lugar ao arrebatamento, diz ele. Isso é muito grande. Entendeu isso? Entendeu muita coisa. Sim? Então, veja, depois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Veja, estação própria. Veja, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, Urbana dá uma clara definição do assunto. Ele fala o seu, né? Eu vou apontar aqui para essa fotografia, o seu, né? Nos dias da vida do Filho do Homem. Esse é o fruto que foi plantado. Veja, era uma árvore profeta, a mesma de Gênesis. Adão era profeta, rei e sacerdote, um tipo perfeito, veja, de Samuel, de Davi. Davi foi rei, profeta e sacerdote. Estamos lendo o Salmo número 1, que é um salmo profético. Sim, também comeu o pão da proposição, um tipo perfeito de Cristo. E temos aqui no tempo do fim, na era da pedra de coroa, Cristo agora, o mesmo que Abraão encontrou. Então prega o profeta: quem é esse Melquisedeque? Aquele que veio lá, Abraão, quem era ele? O rei, sacerdote e profeta. Sim, o mesmo que veio a nós. Tudo que Deus fez com Abraão faria conosco. Isso é Bíblia e é poderoso para dar entendimento. Entendeu isso? Entendeu a hora, entendeu a mensagem, entendeu muita coisa. Então, o Humana prega na mensagem restauração da árvore noiva. Veja, Salmo número 1, a partir do parágrafo 169, que diz assim: veja, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então veja, observe, não são os ímpios, veja, os ímpios não subsistirão no juízo. Veja, agora, ele dará o seu fruto na estação própria. Observe cada seu, o pronome pessoal ali, é seu. Veja, o seu fruto, isso é algo muito profundo. Por que seu? Porque não é plural, seus. Então, quando aquela árvore produzisse um fruto, seria um fruto da árvore igual ao fruto que foi plantado. Veja, seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então veja, agora, ele dará o seu fruto na estação própria. Observe, cada seu, o pronome pessoal ali, é seu fruto, o fruto de Deus. Por isso pregou o profeta: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, isso será na estação do profeta. Por quê?
Porque o profeta é o profeta que vem a palavra, é o profeta que é a reprodução da palavra feita carne, porque a palavra vem ao profeta. Pregou o Mombrano uma mensagem intitulada, veja, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Uma noite antes de ele pregar essa mensagem, naquela mensagem ele disse assim: o Elias desse dia é Jesus. E eu acrescento, entre aspas, a semente, o fruto, o seu fruto, fecho aspas. Veja, o Elias desse dia é Jesus em carne humana, o fruto, porque a palavra só vem ao profeta. Tivemos durante as eras os restauradores, muito embora eles foram lâmpadas e luzes e olhos e assim por diante, mas não puderam trazer a restauração da palavra, não puderam trazer o fruto prometido, o sinal messiânico, o mesmo sinal que Abraão viu, o sinal que manifestou Jesus Cristo, esse sinal messiânico da pedra de coroa, o mesmo Senhor descerá do céu. Vieram muitos personificadores com cura divina, e houve até os que imitaram um profeta, que colocavam lá na portaria secretárias para anotar o nome da pessoa, a doença, de onde vinham, e depois esses falastrões mentirosos subiam na plataforma com os cartões de oração e faziam imitação do dom do Mombrana, mas o Mombrana muitas vezes abandonava os cartões, porque os cartões, na verdade, era para organizar as filas, para que as pessoas não se atropelassem, não houvesse lá um paralítico ou um surdo que não fosse atendido. Então eles organizavam por cartões, mas muitas vezes o espírito abandonava a fila de oração e começava a andar no meio da audiência, discernindo os pensamentos do coração, lendo os pensamentos. Esse é o fruto, o sinal messiânico. Veja, na estação o profeta estiver trazendo isso será na estação do profeta, o fruto de Deus, no tempo de Deus para a estação dos profetas. Veja, dará o seu fruto na estação própria. Qual estação? Malaquias 4, Apocalipse 17, Lucas 17, Mateus 24, Oséias 6, Joel 2. Moisés disse: Deus levantará um profeta como eu, Atos 3. Sim, veja se não há dois seu ali, trazer o seu fruto de Deus na estação que o mensageiro está ordenado a vir. Que grande revelação! Veja, agora recordem que o mensageiro que traz o fruto de Deus o trará na estação de Deus, na estação do portador, porque o fruto não pode vir na semeadura, não pode vir no tempo das folhas, no tempo das flores, nem no tempo do cacho, vem depois. Veja, dentro da era pentecostal foi formado esse ministério profético, e claro, né, teve um tempo que a palha se abriu e expulsou o grão, de acordo com Apocalipse 3, essa que é a verdade. Veja, na estação, recordem que o mensageiro que traz o fruto de Deus o trará na estação de Deus, na estação do portador, e ele trará o seu fruto na estação. Veja, ele não pode secar, porque ele tem fruto predestinado ali, ele não pode destruí-lo, porque está predestinado. Veja, agora em Efésios 5, melhor, Efésios 1, de 1 a 5, diz: assentados juntos em lugares celestiais em Cristo Jesus. O que aconteceu? Ele diz: Deus, pela sua presciência, nos predestinou sob a direção de Filho de Deus por Jesus Cristo. Deus, por esta presciência, predestinou tudo o que aconteceria pelo caminho. Pela sua presciência, ele previu isto. Portanto, do princípio ele podia dizer o fim. Portanto, foi fruto predestinado, a raiz desta árvore, e esta árvore não pode secar, porque ela estava segurando frutos predestinados. Que verdade. Irmão, espero que isso ajude, aumente a sua fé, deixe aí o seu comentário, vamos trabalhar juntos, manda essa mensagem para quem você ama. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.